de fazer um resumo da semana toda em 35 minutos aí, 40 minutos. Aleluia. Amém, irmãos? Eu queria que cessasse agora a movimentação. Os irmãos que estivessem aí de pé, sentassem, com exceção dos servos. Os irmãos podiam fechar essa porta aí. A cantina também pode parar agora, já está parada. Amém? Aleluia. Irmãos, essa luz aqui tem que ficar acesa? Tem? Se tiver, não tem problema, mas se der para apagar. Aleluia. Amém, irmãos? Queria que você curvasse sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber a tua palavra. Fala comigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, venha com espírito de revelação. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Não entendi o que eles falam. Rumo aos 1000. Aleluia. Que susto. Tomei um susto. Pensei que tinha feito o gol do Brasil, alguma coisa assim. Falei, ai meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Volta para cá agora. Então nós estamos aí esse jejum de 21 dias falando sobre a presença. E é tão importante esse tempo, irmãos. Como o pastor Wilson mesmo disse nesses dias, ele até falou, eu não sei se é a melhor coisa que eu escrevi, mas com certeza é o assunto mais importante de qual eu escrevi. E é de fato, isso é um assunto de extrema importância. Por quê? Porque cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo. Nós precisamos sair dessa esfera de religião, porque é isso que vai de fato fazer alguma diferença na minha e na sua vida. Eu sei que muitos ainda não tiveram revelação disso, e eu não te culpo, eu não te julgo, porque às vezes o diabo nos cega no entendimento. Mas eu quero que você abra os seus olhos, o seu espírito, a sua alma, os seus ouvidos hoje para Deus falar com você numa medida diferente. Nós precisamos sair da religião e de fato desenvolver um relacionamento com Cristo. E essa presença que nós temos aprendido, que nós temos estudado, fala disso. Por isso que nós lemos o livro em jejum. O jejum não é para você passar fome, o jejum não é para você fazer barganha com Deus, mas o jejum é para você matar a sua carne, para você mortificar a sua carne. Para quê? Para que você tenha mais facilidade, para que o Espírito esteja mais atento, para que você receba revelação do alto. Então, quando nós insistimos, faça um jejum, esteja em jejum, no espírito de jejum, porque tem muita gente que fica sem comer, mas aí fica fazendo festa, fica vendo coisas nas redes sociais, e eu acho que o pastor não mexeu aí não, pode deixar, o pastor Alexandre não, está zerado. Então, é por isso que nós insistimos, faça o jejum, como o pastor disse, se você não estava jejuando, comece a jejuar agora e peça para o Senhor, fala, Senhor, eu quero sair daqui desse jejum marcado, transformado, reavivado, edificado, sei lá, né? Tudo aí que você precisa, mas nós precisamos sair dessa esfera de viver uma vida medíocre. Irmãos, se tem uma coisa que me incomoda, o meu encargo como pastor, é de ver as vidas transformadas, é de ver as pessoas vivendo as promessas de Deus. Minha esposa está aqui, ela é prova como eu fico indignado às vezes de ver as pessoas paralisadas,
nas dificuldades financeiras, nas dificuldades de relacionamento, nas dificuldades de casamento, nas dificuldades às vezes de relacionamento com os filhos. Irmãos, Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Você não precisa viver uma vida de dificuldades. Prestou atenção no que eu estou dizendo? Você não precisa viver dificuldade na sua vida. Deus tem coisas boas e grandes para você, em todas as áreas. Amém? Você quer isso na sua vida? Amém. Então, nós vamos falar um pouco de cada dia que nós vimos nessa semana. E essa semana nós lemos então o que Deus faz nas nossas vidas, o que Jesus faz, o que a presença faz nas nossas vidas. Com certeza o pastor Wilson não explorou totalmente, é muita coisa aquilo que Cristo faz na minha e na sua vida, mas ele focou em alguns aspectos que tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com a realidade da nossa igreja. Então a primeira coisa que nós na segunda-feira vimos é que Jesus, a presença, traz foco nas nossas vidas. O que é foco? Foco é direção, é você saber para onde vai. Tem muitas pessoas que não sabem para onde vão, estão perdidas, não têm rumo na vida, elas não têm, não sabem o que vai fazer, vive uma vida levada pelas circunstâncias. Então é constante nós vermos, às vezes as pessoas paralisam por causa das circunstâncias, elas ficam, às vezes até estão vindo aí num ritmo legal, e acontece qualquer coisa na vida dela, paralisa, por quê? Porque não sabe aonde estão indo, para onde querem ir. Mas quando você tem uma experiência com a presença de Cristo, a sua vida é transformada, e aí você tem foco, você sabe para onde Deus quer te levar, você sabe que Deus quer fazer algo na sua vida, e você não negocia isso de maneira nenhuma. Mas não é porque eu estou falando, não é porque você é pressionado pelo seu líder, não, a presença é que faz isso na sua vida. Então todos esses aspectos que nós temos aqui ministrado, é para você observar. Fala assim: ixi, isso aqui não é verdade na minha vida, não é realidade na minha vida. Se não é realidade, precisa ser. Vou falar diferente, eu preciso sair dessa coisa de precisa. Pode ser. Deus quer que seja. Você não precisa ficar assim perdido, sem rumo. Jesus tem um propósito para mim e para você, e esse propósito está claro na palavra, mas isso precisa ser algo que é movido de dentro para fora, não precisa ser alguma coisa que te empurrem. Mas se você não tem definido, é porque falta presença, falta experiência com a presença de Deus. Aí você fala: então quer dizer que é o resultado de alguma coisa que eu busco? De certa forma sim, mas é que nós fazemos muita confusão com essa questão de eu provocar. Irmãos, te falar, nós não provocamos Deus a fazer as coisas, Deus é que nos provoca. Então quando uma palavra é liberada aqui do púlpito, é Deus falando para você: meu irmão, você pode viver uma vida bem melhor que a sua. E você fala: mas e se eu não quiser? E se eu não quiser? Aí eu te digo: se você não quer, é porque você está no engano do diabo. É porque a presença, você não foi ali ainda impactado pela presença, e ainda as influências malignas que são fortes na sua vida. Porque não há como um cristão não estar totalmente envolvido no propósito de Deus se ele teve uma experiência com a presença de Deus. Aí você fala: mas eu não tenho, eu não quero. Quero te convidar, deseje isso. Não porque você quer ficar igual a todo mundo, não. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero mais andar dessa maneira, eu não quero mais estar perdido, eu não quero estar mais na contramão daqueles que são os meus pares, os meus irmãos. Eu quero estar junto. Fala com o Senhor, porque Ele vai mudar essa realidade na sua vida, eu tenho certeza. E aí tem pessoas que até têm
clareza do rumo que ela está, mas o rumo que ela toma é totalmente fora da palavra, e isso é um problema sério. Aí nós fomos para um segundo capítulo que fala que a presença abre as águas na minha vida. Sabe, irmãos, Deus é um Deus que abre portas, Ele é um Deus que fecha também, mas Ele é um Deus que rompe circunstâncias nas nossas vidas. Nós não precisamos ficar paralisados, parados, presos em circunstâncias que são difíceis. Deus é um Deus que abre. Lá quando o povo chegou lá diante do Mar Vermelho, tinha Faraó atrás do povo, não tinha para onde ir para os lados, só tinha o mar diante deles. O que Deus falou para Moisés? Diga ao povo que marche. E aí Deus então abre o mar. É assim que tem que ser, e é assim que deve ser comigo e contigo. Amém, irmãos? Deus é um Deus que abre portas de trabalho, abre portas para você pregar o Evangelho, abre portas para você conquistar coisas que tem a ver com a palavra de Deus. Deus é esse Deus. Deus não vai te deixar na chapada. Deus não vai deixar Faraó alcançar você, o diabo, né? Não vai deixar. Ele vai fazer algo grandioso na sua vida. Deus também, aí o terceiro dia, né, na quarta-feira, Deus é o Deus que ajusta as prioridades. Fala assim, prioridade. Então tem muitas pessoas que chegam na igreja, irmãos, e não tem nada de errado com isso, que está com a vida destruída, está com a vida bagunçada, casamento bagunçado, vida financeira bagunçada. Aí ele pede para Deus, clama a Deus, Deus faz algo poderoso na vida dele, né, em alguma dessas áreas, e aí aquilo, ao invés de ser um refrigério, algo para ele se envolver mais com o chamado, mais com o chamamento, com o propósito, é algo que desvia a atenção dele. O casamento era uma coisa ruim, aí o casamento fica bom, Luanda, e aí ele fica embevecido no casamento e se afasta do propósito de Deus. Eu estou falando disso, mas eu confesso que são poucos os casos, né, de casamento que atrapalha, mas atrapalha. Mas, por exemplo, na área financeira, você vê muitas pessoas que estão totalmente bagunçadas, chegam na igreja devendo, fazendo, com a vida completamente confusa, e aí Deus vem, abre uma porta de trabalho, abre uma porta para ele abrir um negócio, e ele prospera, e esse trabalho, ao invés de fazer ele investir mais na obra, faz ele se desviar da obra. Quando eu falo obra, é do propósito, tá, irmãos? De você estar envolvido com aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí o trabalho começa a gerar tanto ali envolvimento, que ele deixa de lado a vida com Deus, essa presença, essa busca da presença, essa busca, esse relacionamento com o Senhor. Irmãos, nada pode impedir nós de termos relacionamento com o Senhor. O que Deus quer de mim, de você, é esse relacionamento. Ele clama, Ele deseja, Ele tem sede, Ele tem desejo de te encontrar. Aliás, Deus está dizendo aqui que Ele tem saudades de você. Deus está com saudades de ter tempo a sós com você. Daquele tempo que você tirava lá um tempo no quarto e ia louvar o Senhor, só você e Ele. Sabe, irmãos, quando nós falamos de presença de Deus, apesar de eu estar falando aqui de você estar um tempo a sós com Ele, não tem a ver com lugar físico, mas tem a ver com a atitude que você tem. Você pode estar com o Senhor em todos os lugares, mas intimidade fala de você estar só, de você investir tempo na presença dEle. E quando eu falo presença, de novo, por favor, não me entenda mal, porque Deus não pode estar mais perto do que Ele já está de você. Mas percebe que você pode estar do lado, mas não está perto. Vocês pode estar fisicamente. Tem muitos casamentos assim, casais que vivem na mesma casa, dormem na mesma cama, mas não estão juntos, não estão próximos, não têm um relacionamento. E é o relacionamento que vai te levar a conhecer o coração de Deus.
é o relacionamento com Ele próximo que vai te dar direção, que vai te dar revelações, entendimentos, que vai mostrar o que você precisa ser transformado, o que não precisa. Deus quer mudar as prioridades da sua vida, amém? Tem muita gente que troca o resultado pela presença, troca o resultado, então faz coisas, irmão, e aqui eu quero te, assim, abrir os seus olhos. A sua célula, o seu discipulado pode tirar você da presença. Tem líderes que ficam tão extasiados com a posição de liderança, discipuladores, e eles ficam tão ali envolvidos com as coisas, que acabam saindo, não tendo mais, não investindo mais tempo com a presença. Se tem uma coisa que nos afasta de Deus, é fazer coisas. Fazer coisas. A Bíblia tem uma passagem lá que fala de Maria e de Marta, e Marta ficou muito brava, porque Maria ficou lá só aos pés de Jesus, enquanto ela tinha que fazer várias coisas, e ela chegou e ainda foi dar uma dura em Jesus Cristian. Ela, o Senhor não vai falar nada não, só eu que faço as coisas aqui. Aí Jesus fala, ela escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Sabe, irmãos, nós deveríamos começar o nosso dia sempre na presença do Senhor. É isso que vai te dar foco, direção. É isso que vai te dar percepções durante o dia. Você não deveria abrir mão de estar na presença, de ter esse tempo precioso com o Senhor ali no começo do seu dia. Amém? E a presença também transforma as nossas vidas. Fala assim, Deus me transforma na presença dEle. Sabe, irmãos, eu costumo brincar, tem gente que acha que se ele vier no culto e ir na célula, ele vai ser transformado. É o mesmo que você imaginar que você vai pegar um golzinho e parar na garagem de uma Ferrari e falar que o Gol vai se transformar numa Ferrari. Então vir ao culto e ir na célula faz parte da nossa vida cristã, mas não é isso que nos transforma. A Bíblia nos ensina que nós somos transformados contemplando ao Senhor, contemplando ao Senhor, contemplando ao Senhor. O que é contemplar? Contemplar é você olhar, é simplesmente desfrutar, mas é um olhar com desejo, é um olhar com prazer, é um olhar que envolve ali algo mais profundo. Eu amei essa parte do livro, porque fala de Zaqueu. Zaqueu, ele estava junto com a multidão, e tinha uma multidão que seguia Jesus, mas essa multidão estava atrás dos milagres que Jesus estava fazendo. Jesus era aquele que chegava, ele curava, ele orava, o morto ressuscitava, e ele transformava lá 5 pães em 2 peixes em alimento para uma multidão, e as pessoas estavam atrás dele por causa dos milagres. Mas Zaqueu não, Zaqueu subiu na árvore, ele queria conhecer Jesus. Irmãos, e olha só, quando você tem uma posição, uma postura como a de Zaqueu, de desejar conhecer o Senhor, Zaqueu foi transformado imediatamente. Não foi um processo, foi muito rápido. Zaqueu era de uma forma e de repente era de outra. Tem pessoas que passam às vezes a vida toda na igreja e não são transformadas, continua a mesma casca de ferida que era quando converteu, continuam ainda iradas, continuam ainda ansiosas, continuam cheias de dificuldade. Irmãos, nós somos pessoas que vão ser transformadas à imagem e semelhança de Cristo, amém? Mas como? Contemplando o Senhor. Como que é se contemplar? É você ler a palavra, é você ouvir pregação, mas não é ouvir a palavra e ver pregação como quem ouve uma outra coisa qualquer. É com prazer, é você desfrutando daquilo. Ô irmãos, se tem uma coisa que eu amo é ouvir palavra de Deus. Desde que eu me converti, eu sou alguém que
eu já devo ter ouvido, eu estava fazendo umas contas aí, mais de 2.000 palavras, porque fazem 20 anos, eu praticamente ouço quase que uma palavra por dia, é muita, mas isso faz toda a diferença, porque eu ouço e eu desejo isso, é algo assim. Sábado nós estávamos tomando café aqui, aí fomos, o Christian, tomando café não, estávamos orando, aleluia, estávamos orando, aí o Christian chamou para tomar café, aí fomos lá tomar café, aí começamos a falar da palavra, irmão, daqui a pouco já era meio-dia quase, e eu falei, não acredito, porque é prazeroso isso, para mim é algo que, é assim, se puder a gente fica aí o dia todo falando, de revelações, de coisas que Deus nos mostra, é precioso isso, mas vamos avançar aqui que meu tempo é curto. Então Zaqueu, ele queria conhecer o Cristo, e ele teve essa transformação poderosa. Jesus, a presença também é aquela que nos fortalece em momentos difíceis, sabe, irmãos, tem hora nas nossas vidas que nós não conseguimos ajudar as pessoas, não é? Quando você vai num velório, quando um marido abandona a esposa, são coisas tão difíceis às vezes para nós. Eu vou confessar algo, eu não gosto de ir em velório, porque eu não sei o que dizer. Você vai falar o que para uma pessoa que perdeu alguém? Mas sabe qual é a questão? É que nós não conseguimos ajudar muito as pessoas em momentos difíceis. Tem gente que até na intenção de ajudar fala cada bobagem, né? nesses momentos, fala lá uma coisa e você fala, ei meu Deus do céu, estragou tudo, né? Eu lembrei de uma história aqui que o pastor Aloysio foi visitar um irmão que tinha perdido a perna, a mão, não sei. E aí chegou um irmão do lado, lá esses irmãos que são bem alegres, ele falou, que bênção, irmão, pelo menos o seu pé já foi para o céu. Já está lá, uma parte de você já foi. Oh Deus. Mas o Senhor aqui nos fortalece nesse momento, a presença nos fortalece. Irmãos, quem me conhece um pouco mais sabe que eu fiquei viúvo, e foi uma das experiências assim que logo, porque fazia pouco tempo que eu havia me convertido, e eu tive essa experiência de Deus, de Jesus me fortalecer, porque eu fiquei assim, numa paz tão grande, que as pessoas lá ficavam assustadas, elas falavam, nossa, elas vinham me consolar, e eu é que consolava elas. Teve gente que veio para a igreja por causa do jeito que me viu lá no velório, mas não é de mim isso, foi o Senhor, esse fortalecer, sabe, eu já passei tanta dificuldade assim, tanta situação ruim, e o problema, irmão, é que às vezes nós esquecemos que o Senhor nos fortalece, não é? Às vezes você deixa a dor te consumir, você fica lambendo as feridas, sabe que o homem natural, ele adora lamber ferida, mas eu quero te falar, Deus tem essa força para você, Deus tem esse sustento, esse consolo para você, basta você ir para a presença dEle, vá buscar a presença, não admita você ficar parado, paralisado nas dificuldades, o Senhor te fortalece, aonde quer que você esteja, e essa presença também produz conexões, fala assim, conexões. Irmão, é muito pouco tempo, tanta coisa preciosa aqui. Conexões fala desse relacionamento que nós temos na igreja, no corpo. Irmãos, eu acho que isso nós ainda precisamos de muita revelação. Deus, Ele estabelece o corpo de Cristo para que esse corpo tenha conexões, e sejam conexões fortes, conexões verdadeiras, conexões assim, a Bíblia até usa lá um versículo que fala assim, que nós temos que ter entranháveis afetos de misericórdia, é isso?
entranháveis. Entranháveis fala das entranhas, sabe? Tem que ser algo assim, forte, firme. E quem tem revelação da presença sabe que Deus não anda só. Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de coletividade, Deus é um Deus. Ele, quando estava antes de formar o homem, ele já era um grupo, eram 3. E Deus quer que nós tenhamos isso no corpo. Então Deus vem e traz essa revelação. Quando nós temos revelação disso, nós deixamos de lado toda independência. Nós não somos chamados para viver uma vida independente, meu irmão. Nós somos chamados para viver uma vida de corpo. A igreja não é um lugar, a igreja é um organismo vivo. Não existe ir na igreja, porque você é a igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você é a igreja. Então tem gente que faz uma confusão com isso, fala, você está se envolvendo demais com as coisas da igreja. Mas peraí, você é a igreja, não tem como desconectar você da igreja. Você é a igreja. O fato é que quanto mais revelação tem disso, mais você se envolve, porque o mundo não tem nada para oferecer para nós, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Agora, nós somos a igreja, não é eu sou a igreja, é nós. O Pai Nosso, não é Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso. Você não ora assim, Pai meu que está no céu, me abençoa, não, é Pai Nosso que está no céu. Tudo que Deus faz através do corpo. Tem muita gente que sofre, porque ainda não teve revelação do corpo. Um membro que é desconectado do corpo é um membro que está morto, que o sangue não flui nele. Oh Jesus, fala com os meus irmãos aqui. Ele enxerga a graça que o Senhor trata com ele, e quando ele enxerga a graça que Deus trata conosco, nós também começamos a tratar os irmãos com a mesma graça. Eu sei que é difícil, eu sei, eu também tenho dificuldade, mas nós somos chamados, essa revelação, nós precisamos chegar e Deus, eu oro assim, tá? Eu queria que você também aprendesse a orar, fala, Senhor, me faz eu enxergar o meu irmão como o Senhor enxerga. Deus olha para você, sabe o que Ele vê? Fala forte, Cristo. Se Deus olha para você e vê Cristo, Dalila, quando você olha para Ana Flávia que está do seu lado, quem que você deveria ver? Cristo. Então quando você fica com raiva de alguém, sabe com quem que você está, de quem você está com raiva? De Cristo. De Cristo. E mais um nível de revelação, quando você compreende o tamanho do perdão que Deus deu para você, você não vai deixar mais um dia sequer de perdoar alguém. Sabe por que você às vezes tem dificuldade de perdoar? Porque nós temos dificuldade de perdoar, porque nós não temos revelação do tamanho do perdão que Deus nos deu. Talvez você ache que a salvação foi um favorzinho que Deus te fez. Não. É tão grande o problema que eu e você tinha, e Deus nos perdoou, que eu devia entender isso, e não segurar, não reter o perdão para ninguém. Sabe, irmãos, isso é uma das coisas que também me deixa muito abalado. Você olha para uma pessoa assim, você fala, mas está avançando, está crescendo, aí daqui a pouco paralisa, vai ver, ele está magoado. Aí você fala, irmão, você precisa perdoar. Ele fala, eu não consigo. Aí, meu Deus, irmão, o perdão é o prézinho da vida cristã. Presta atenção, meu. Viver uma vida de perdão é a lição do pré-primário da vida cristã. Não tem como você passar de ano e ir para frente se você não aprender a viver uma vida de perdão. Não existe vida cristã sem perdão. É uma das primeiras lições que nós precisamos aprender.
Oh, Jesus. E aí, a lição de hoje, né, que na verdade é a presença nos satisfaz. Oh, Senhor Jesus. Sabe, nós, irmãos, temos uma tendência, uma facilidade de sermos insatisfeitos. Essa carne, ela é insatisfeita. Lá no Éden, o homem já era insatisfeito. A mulher queria mais, foi lá e comeu o que não devia comer. O homem também queria mais, porque senão ele não teria comido. Nós temos uma tendência a ser insatisfeito no nosso casamento, insatisfeito com a aparência. Você sabe que o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o país que as mulheres mais fazem cirurgia plástica. Insatisfeitos. Nada a ver, né? Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas isso fala de uma insatisfação. Insatisfeito com o carro que você tem, insatisfeito com a casa que você tem, insatisfeito com a roupa que você usa, insatisfeito com o cônjuge, insatisfeito com a igreja. Oh, meu Deus! Insatisfeito com a igreja é forte. Insatisfação. Mas sabe qual é o problema, irmãos, dessa insatisfação? É que nós não conseguimos satisfazer ninguém, e nada vai nos satisfazer. Presta atenção, Jesus já nos ensinou isso. Lá em João 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele chegou e falou: olha, se você beber da água que eu der para você, você jamais vai ter sede. Ou seja, Jesus ali estava falando de satisfação. Mas se você beber dessa água, ou seja, da água desse mundo, dessa água natural, você até vai matar a sua sede, mas você vai voltar a ter sede. E não é assim, fala a verdade. Você fala: eu preciso de uma roupa nova. Aí você usa uma vez, você já quer outra. Carro, né? O brasileiro adora carro. Aí vai lá, compra um carro e fica feliz da vida com o carro, e lava o carro para todo mundo ver, e vai passear para tudo quanto é lado, vai visitar um parente que ele não vê há 20 anos. Não vai lá pregar o evangelho, pastor Alexandre, mas vai mostrar o carro. Mas aí passa 2 anos, ele fala: não, esse carro aqui já está dando muito problema, eu preciso de um carro agora com câmbio automático, vidro elétrico. Por quê? Porque aquilo lá já não mais satisfaz. É a água que satisfez um tempo, mas depois de um tempo não satisfaz mais. Casamento é a mesma coisa. Você casa pensando que vai ser feliz, às vezes não dá uma semana. E tem gente que vai e troca de casamento. Aí vai. E no outro casamento também, até algum tempo. Mas depois não tem jeito, irmãos, porque Jesus falou: essas coisas, elas não vão te satisfazer. A única coisa que nos satisfaz é Jesus Cristo, é a presença, é essa água viva, Lá no Éden, Deus já fez isso. Ele falou: ó, você pode comer de todas as frutas aqui desse jardim, mas tem uma árvore, que é a árvore da vida, que isso aponta para Jesus Cristo, que o homem não quis comer, e foi comer bem aquela que não podia. Oh, Senhor Jesus. Sabe, irmãos, quando você tem essa experiência com a satisfação que Jesus te dá, os seus relacionamentos ficam mais bacanas, ficam mais fáceis. Por quê? Porque você não depende mais do seu cônjuge, você não depende da satisfação que ele tem para te oferecer, porque você já está satisfeito. Diga amém. Você não depende da satisfação que os outros, que as pessoas têm para te oferecer, porque você já está satisfeito. A Bíblia lá falou: se você beber dessa água, rios de água viva fluirão do seu interior. Sabe, Jesus falou assim: você não vai mais ficar insatisfeito, e mais ainda, você vai satisfazer muitas pessoas.
Você vai ser alguém que as pessoas têm prazer de estar perto. Falta muitas vezes, irmãos, nós nos enchermos da presença, a gente investir tempo. Sabe, o pastor Wilson estava falando de uma mulher que ele foi visitar, e ela estava, o diagnóstico médico é que eles iam dar um remédio para ela, e 3 dias depois ela ia morrer. E ele foi lá para tentar consolar. Ela falou: não, pastor, eu só te chamei aqui para te falar algo que eu queria falar, mas eu estou feliz, eu estou bem. E ela tomou o remédio, 3 dias depois faleceu. Ela falou: não, eu estou na presença do Senhor, e daqui para frente essa presença maravilhosa que eu estou experimentando vai ser o resto dos meus dias, vai ser a eternidade. E o pastor saiu de lá falando: meu Deus, Senhor, eu sou um pecador miserável, vim aqui achando que eu ia falar alguma coisa para essa mulher, ela que me edificou. Porque quem tem a presença, quem tem experiência com essa satisfação, meu irmão, ele não fica abalado com nada. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu não estou falando de algo que é mentira, eu não estou falando de algo que é uma utopia e nem um desejo. Não, eu quero te desafiar. Se você está insatisfeito com alguma coisa nesses dias, vá para a presença do Senhor e saia de lá satisfeito. Como? Jesus falou para a mulher samaritana: se você soubesse quem é que te pede beber, você pediria. Sabe o que nós precisamos para desfrutar dessa água, dessa fonte? Só pedir, é só falar: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu não aceito mais. O problema é que, de novo, a gente fica lambendo as nossas feridas, a gente fica querendo chamar atenção, a gente quer que as pessoas fiquem tentando: eu não sou amado. Irmão, pelo amor de Deus, você não nasceu para ser amado, você nasceu para amar. Você não nasceu para ser alguém que fica sendo cuidado pelos outros, você nasceu para ser um cuidador. Tem gente que chega: meu líder não me liga, meu discipulador não me liga, o pastor foi visitar, o Christian não veio me visitar, pastor. Ô irmão, vai você visitar o irmão que está precisando ouvir a palavra de Deus. Oh, Senhor Jesus. Sabe, não tem coisa mais ruim na vida do que andar do lado de uma pessoa insatisfeita. Senhor, é difícil. Nós temos que amar os irmãos, independente. A Bíblia fala que a gente tem que amar até os inimigos. Mas olha, andar de um lado de alguém insatisfeito é difícil. A palavra de Deus diz isso, que é melhor o quê? Do que andar do lado de uma mulher. Melhor morar no deserto do que viver do lado de uma mulher gotejante. Mas não precisa ser mulher não, tem homem que é gotejante também, é pior ainda, né? Porque mulher gotejante é ruim, mas homem gotejante, a vontade de... Não é? Dá vontade de falar: vira homem, meu irmão. Mas, irmãos, por outro lado, andar do lado de alguém que é satisfeito é algo poderoso. É esses rios de água viva que fluem, que atingem você. Tem gente que não é prazeroso você estar do lado. Mas olha, eu vou te falar, é prazeroso você estar do lado de alguém que é satisfeito. Você sabe que até os coaches, eles já sabem hoje. Outro dia eu estava ouvindo, já faz um tempo, né? Passou a moda do coach já, acho que já, mas na época do coach, eles falavam assim: você precisa estar feliz para conquistar alguma coisa. Você precisa ser feliz para conquistar alguma coisa. Não é conquistando algo que você vai ser feliz. Você precisa estar feliz para conquistar. Alguém que não é feliz, alguém que não é satisfeito, não consegue conquistar nada. Irmão,
cristão insatisfeito é cristão com defeito. Oh Deus, é ruim demais, é ruim demais. Mas eu sei porque eu era assim, eu era alguém que reclamava demais da vida. Eu não sei se minha esposa pegou essa fase. Ela está olhando para mim assim, ainda é. Não é não, né, esposa? Não é não. Mas teve uma fase que eu reclamava demais das coisas. Mas sabe, irmãos, eu ainda tenho crises. Outro dia eu contei aqui para os irmãos, há uns 3 anos atrás eu passei por uma crise violenta. Demorei 1 mês para sair dessa crise. Eu ficava me achando vítima, né? Porque fizeram isso comigo. Mas aí chegou uma hora eu falei, chega, eu não nasci para viver dessa maneira. E se eu ficar assim não vai adiantar nada. Eu só vou fazer mal para as pessoas que estão ao meu lado, porque eu sou chato, né? Quando estou mal, né, pastora Simone? Sou chato, não sou? Um pouquinho. A gente fica muito. Eu não me aguento. É muito ruim. Mas nessas horas, irmãos, eu vou para a presença. E eu sempre oro. Os irmãos já ouviram falando isso. Eu falo, Senhor, a minha alegria não vem de ninguém. A minha alegria vem do Senhor. A minha paz não vem das circunstâncias. A minha paz vem do Senhor. Sabe, Filipenses 4:4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso já me acompanha há anos da minha vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes fazei conhecido do Senhor através de súplicas, ações de graça, as suas dificuldades, as suas petições, as suas necessidades. E aí vem um versículo que fala assim: e a paz que transcende todo entendimento virá sobre o seu coração e a sua mente. Ô irmão, e antes começa assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Deus não ia mandar você se alegrar se não fosse possível, se não fosse Ele seria um Deus cruel. Então eu quero desafiar, não ande mais insatisfeito. O Senhor tem algo poderoso para você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar agora pedindo essa água viva, irmãos. Louvor, eles já estão vindo aqui, esqueci.